Nós estamos então nessa série de mensagens da igreja de Tessalônica, as cartas de Paulo aos Tessalonicenses, e Paulo chamou essa igreja de igreja modelo. Veja, não de igreja perfeita só a igreja noiva de Cristo lá na glória. Enquanto não chegarmos lá, toda a igreja tem algum defeito, a nossa e todas as demais. E a de Tessalônica, mesmo sendo chamada de igreja modelo, não era perfeita, tinha os seus defeitos, mas era um modelo para ser repetido por nós e também por todos aqueles que servem ao Senhor. Eu quero então só lembrar o finalzinho do capítulo 5, que Paulo estava escrevendo aqui. Ali está o tema, cultivando relacionamentos saudáveis, e Paulo fala 4 níveis de relacionamento. Primeiro, do relacionamento dos crentes com a liderança. Nós aprendemos como deve ser esse relacionamento. O relacionamento dos crentes entre si, um ajudando o outro, um exortando o outro, um admoestando o outro. Também vimos na mensagem da semana passada a relação dos crentes com Deus, que deve ser uma relação de santidade, de devoção, de adoração ao Senhor. E também a relação da liderança com os crentes, que deve ser de pastoreio, de cuidado, de intercessão, de exortação e de admoestação. Então hoje, entrando agora no capítulo 2, Paulo está falando aqui, enfrentando a tribulação vitoriosamente. E nesse texto que vamos ler, agora já na segunda carta de Tessalonicenses, há algumas coisas tão preciosas para nós que queremos estudar com os irmãos. Então, peço que você abra sua Bíblia lá na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, o capítulo 1, e nós vamos ler apenas do versos 1 a 8, e na semana que vem vamos dar continuidade no capítulo 1, não vai dar para falar todo ele hoje, mas pelo menos dos versos 1 a 8, vamos ver se nós conseguimos, se o tempo permitir, vamos fazer a exposição desse texto. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versos de 1 a 8, o texto diz assim para nós: Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. A vocês graça e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, e isso é apropriado, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais, e muito aumenta o amor que todos vocês têm uns pelos outros. Por esta causa nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé que mostram em todas as perseguições e tribulações que vocês estão suportando. Elas dão prova do justo juízo de Deus, que deseja que todos vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhes causam tribulação, e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá no céu, com os seus anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Amém? Só até aqui. Eu quero então, na leitura desse texto, destacar algumas coisas que Paulo está dizendo aqui aos irmãos de Tessalônica. Primeiro, ele se identifica, ele inicia a carta falando em nome de Silvano, que é Silas, e Timóteo, que era o seu companheiro, eram seus companheiros de viagem. Faz uma saudação amorosa e calorosa àquela igreja. Mas agora eu quero então entrar já no versículo onde Paulo está falando da perseverança na fé e no amor fraternal. A igreja de Tessalônica é considerada a igreja modelo por ações assim, uma igreja que estava crescendo no seu amor fraternal, no cuidado para com os irmãos, perseverando também na fé. Então, alguns destaques eu quero fazer. Em primeiro lugar, elogios com duplo endereço. Paulo está fazendo elogios e gratidão a Deus, mas também aos irmãos dali de Tessalônica. Gratidão a Deus pela igreja. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês. Paulo estava dando graças a Deus por aquela igreja, pelas notícias que ele ouvia,
pela atitude da igreja, pelas reações e ações que aquela igreja, como já falei, chamada de igreja modelo, estava tendo. E eu queria parar para pensar no nosso caso aqui. Você agradece a Deus pela nossa igreja? Você já orou assim: Senhor, muito obrigado pela primeira igreja batista de São Vicente? Como já disse, não é uma igreja perfeita. E Paulo está fazendo aqui uma oração de gratidão a Deus pelas coisas que aquela igreja fez. E meus irmãos, nós temos que ser gratos a Deus pela igreja onde nós estamos, orar por ela, agradecer a Deus por tudo que ela faz, por tudo que ela tem realizado, apesar das suas falhas, apesar das suas limitações. E lembrando que quando falamos de orar pela igreja, não estou falando de agradecer a Deus por essas paredes. A igreja não é esse templo, a igreja sou eu e você. Agradecer pelos irmãos, eu e você, que fazemos parte dessa igreja. Eu queria que você fizesse esse exercício de agradecer a Deus pela liderança que ela tem, pelos irmãos que servem em cada ministério, por aqueles que estão firmes, por aqueles também que estão fracos na fé. Nós estudamos na mensagem anterior, no capítulo 5, Paulo falando dessa como sendo um dos papéis dos crentes, da relação dos crentes uns com os outros. Temos o dever de orar pelos nossos irmãos que estão fracos na fé. E volta e meia encontramos pessoas assim, pessoas que estão enfraquecidas, seja por um problema, seja por um distanciamento da igreja, seja pelas pressões que o mundo tem, seja até mesmo por uma situação de pecado. Não importa o que seja, mas seja qual for o caso, nós temos que orar: Senhor, aviva a tua obra neste lugar, acende, reacende a chama no coração daqueles irmãos que estão fracos na fé. Eu peço que você faça isso e agradeça e seja grato a Deus pela nossa igreja e por tudo que ela representa. Dá mais um clique aí, Lucas, por favor. E continuando aqui, além de Paulo ser grato a Deus, ele faz alguns elogios à igreja de Tessalônica. Veja o texto: e isso é apropriado porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais e muito aumenta o amor que todos vocês têm uns pelos outros. E Paulo então está falando sobre fé, amor e paciência. Irmãos, nós temos que ter isso como um alvo para nós, pedir a Deus que faça a nossa fé crescer, o nosso amor entre os irmãos crescer, e também a nossa paciência para com Deus. Gratidão a Deus pela igreja. Paulo então agradece a Deus pela igreja, faz elogios a ela, e ele queria destacar algumas coisas. Uma fé que cresce mais e mais, característica da igreja de Tessalônica. E lembrando que a fé, para que ela cresça, irmãos, aquela frase ali, uma fé que não é testada não pode ser forte. Às vezes a gente faz uma oração: Senhor, aumenta a nossa fé. É uma oração boa, uma oração também corajosa, porque qual é a forma da fé ser aumentada? Com tribulação, com luta, com problema. Mas pedir assim: Senhor, não, deixa minha fé pequenininha mesmo. Não quero problema. Problema já tem demais. Não quero minha fé crescer. Aí você está num outro problema, que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então é melhor agradar a Deus pedindo fé a Ele e aguentar o rojão, sabendo que Ele vai estar com a gente na hora do problema, do que pedir para não ter fé. A única maneira da nossa fé crescer é debaixo de problema, é debaixo de luta, é debaixo de tribulação. Mas são nesses momentos é que a gente se aproxima mais de Deus. Eu sei, comigo é assim, eu acho que com você também. Quando que nós oramos mais? Na hora que está tudo bem ou na hora que estamos com algum problema? Quando que as nossas orações são mais intensas? No dia da festa, festa de noivado, de casamento, de aniversário, festa de fim de ano, festa de amigo secreto. A gente ora mais nessa época, ou ora mais na hora da gripe, na hora do desemprego, na hora da dor, na hora da doença? A gente ora mais nesses momentos. E por isso Deus permite que as lutas aconteçam, as tribulações aconteçam, para que nossa fé cresça. A igreja de Tessalônica estava assim, sofrendo perseguição. Não é qualquer perseguição,
homens mal intencionados que queriam destruir aquela igreja. E Paulo está dizendo e elogiando aqueles irmãos: a fé de vocês está crescendo. E não só a fé, mas também o amor entre vocês. Um crescente amor fraternal, esse deve ser o nosso alvo. Amar os irmãos a despeito de. Amar os irmãos não importando o que. Amar os irmãos, esse é o nosso alvo. Esse é o nosso desafio. Esse ano estamos com o nosso lema aqui, ó, estampado aqui no púlpito: o ano da comunhão. Vamos recitar juntos a divisa, Salmo 133, verso 1, juntos. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É algo maravilhoso. A questão do amor fraternal, meus irmãos, além de ser algo maravilhoso para nós, ainda tem um outro quesito, um outro agravante, que o amor fraternal, ele é a nossa apologética final. Deixa eu traduzir. O que é apologética? É a defesa da nossa fé. Para eu defender aquilo que eu prego, para eu dar autenticidade àquilo que eu digo crer, que é o cristianismo, tem uma condição: que eu ame você e que você me ame também. Jesus disse isso: o mundo saberá que vocês são meus discípulos, o quê? Se vos amardes uns aos outros. É uma condição. Se você não me amar, se eu não amar você, o mundo não vai acreditar em nada que a gente está pregando. Essa mensagem que está sendo gravada aqui, quando for no YouTube, alguém vai assistir: ah, isso aí é balela. Aquele povo lá, eles vivem se matando dentro daquela igreja. Essa história aí não está adiantando nada. A nossa mensagem, para que ela tenha autenticidade, tem uma condição: o amor. Se você não amar aquele irmão que te perturba, aquele que fala mal de você, aquele que coloca piadas lá no seu Facebook, aquele que faz fofoca com o seu nome, se você não amar esse, não serve, não conseguiu. Uma paciência triunfante no sofrimento. Era o caso daquela igreja, uma igreja que estava enfrentando uma paciência, olha ali a palavra perseverança. Perseverança é isso, é uma paciência triunfante no meio do sofrimento. Uma igreja que perseverava em crer no Senhor, perseverava no amor, perseverava na sã doutrina, perseverava em guardar a palavra de Deus e os ensinamentos do Senhor. Essa é uma característica que toda igreja deveria ter. Esse deve ser o nosso alvo, como a igreja de Tessalônica, termos um amor crescente, mas também uma paciência triunfante, sermos perseverantes. Por isso a Bíblia diz lá em Apocalipse: aquele que perseverar até o fim, não, em Mateus, perdão, perseverar até o fim, o que? Será salvo. E assim, nós temos que trabalhar e cada dia mais perseverar no amor e no conhecimento do Senhor. Seremos como o Mar Morto ou como o Mar da Galileia? O que quer dizer isso? Eu trouxe uma gravura aqui que mostra os dois. Ali está o Mar da Galileia, no alto do mapa, o mapa da região de Israel. Tem aqui o Rio Jordão, que deságua no Mar Morto, que fica mais aqui ao sul de Israel. Qual a diferença grandiosa dentro desses dois mares? Na verdade são mais lagos, né? Tanto o Mar da Galileia quanto o Mar Morto está cercado de terra por todos os lados. E qual a diferença principal entre os dois? Esse aqui, ele recebe água que vem lá das montanhas e continua transmitindo água através do Rio Jordão. O Mar Morto, ele recebe água do Rio Jordão e de vários outros afluentes, e dele não sai água para ninguém. O Mar Morto está a quase 500 metros abaixo do nível do mar, por isso é uma depressão. As águas que caem ali dentro do Mar Morto não tem como desaguarem ou afluírem para nenhum outro lugar, dado essa depressão, essa região, como ele foi feito por Deus e como ele se configura. Outra diferença: o Mar da Galileia, lá no norte, é um mar onde há vida, onde os discípulos saíam para pescar. Nós vemos relatos disso, onde aconteceu a pesca maravilhosa,
a multiplicação dos peixes, onde Jesus com os seus discípulos estavam sempre atravessando ali esse mar da Galileia, um lugar que é a vida, onde peixes se procriam, onde famílias são sustentadas por aquele mar. Mas no Mar Morto, não. O nome Mar Morto já vem disso mesmo, não há vida nenhuma nesse mar, dado o seu grande índice de salinidade. O índice de sal, a concentração de sal nas águas do Mar Morto são 10 vezes maiores do que a concentração de sal em qualquer oceano do mundo todo. As pessoas, quando entram no Mar Morto, você pode ver fotos na internet, elas não conseguem afundar. Elas boiam tanto que dá para ficar sentado, como se estivesse dentro de uma cadeira, sentado numa cadeira, mas está dentro da água. E por que é essa comparação? O mar, que é o mar da Galileia, onde a vida, ele recebe água, mas ele também transmite. Ele passa água para outros lugares. O Mar Morto, onde não tem vida alguma, só recebe, só recebe, só recebe. E dele não sai água para ninguém. Por isso que ele se tornou com um alto índice de salinidade, porque todos os rios e outros pequenos riachos e afluentes que jogam água dentro dele vão trazendo minerais e sal também, e iodo e outros componentes, e isso vai criando neste mar um alto índice de sal, onde a vida não consegue procriar. E a pergunta é: nós como igreja, eu como você, como indivíduo, como crentes, você quer ser comparado ao Mar Morto ou ao Mar da Galileia? Às vezes a gente vê pessoas que ficam com essa síndrome do Mar Morto, só quer receber. Tem um texto da Bíblia que fala assim, acho que em Provérbios, né, que fala: a sanguessuga tem 2 filhas, dá e me dá. Eu já vi crente assim, crente pidão, tudo ele pede, não oferecer, não oferece nada, mas pedir é craque em pedir, e pede isso, e pede aquilo, e pede mais, e pede mais, e pede mais, é só pedindo. Por isso mesmo Jesus disse, né, num dos seus sermões: mais bem-aventurada coisa é o que? Dar do que receber. Então que eu e você sejamos portadores da graça de Deus, dispenseiros da graça. O que quer dizer isso? A graça que nós recebemos, passarmos de graça. De graça recebestes e o que? De graça dai. Essa semana eu vi um vídeo de uma moça indignada, ela é filha de um pastor, e ela se identificou assim. E ela é indignada porque queria fazer uma programação na igreja dela e convidou um pastor desses famosos, e o tal pastor disse a ela que iria na programação que eles estavam marcando, com uma condição: uma vultuosa oferta para cada noite da programação deles. Vou falar aqui, não lembro agora os valores, R$8.000 para cada noite de participação desse pastor, entre aspas, que queria pregar lá na igreja. E ela é indignada com isso, e com razão, tem que ficar indignado mesmo, porque o evangelho foi dado para cada um de nós de forma gratuita. A mensagem de salvação a recebemos de graça do Senhor, mas agora está surgindo os mercadores da fé, os mercadores da palavra, que colocam valores para suas prédicas, para suas pregações. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Devemos encorajar uns aos outros. Deus nos encoraja para nós encorajarmos outros. Quando você encontrar um irmão com dificuldade, encoraja ele. Compartilha aquilo que Deus fez na sua vida para abençoar a outros, e suportando também as tribulações, como a igreja de Tessalônica fazia. Continuando aqui, irmãos, ainda algumas coisas que Paulo fala à igreja. O mal do presente século: Demas abandonou Paulo. Isso não está na narrativa de Tessalônica, mas enquanto estava preparando essa reflexão, me lembrei desse episódio, quando Paulo tinha um ajudante. Demas era um camarada que estava sempre com Paulo. É citado em outras cartas. Paulo, quando escrevendo aos Coríntios, cita Demas. Escrevendo para outras cartas, ele cita Demas como sendo um dos seus ajudantes, um dos seus companheiros nas suas viagens. Mas quando Paulo está escrevendo para Timóteo,
ele faz um relato triste a respeito desse rapaz. Ele diz: porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Demas apostatou da fé, abandonou Paulo, não aguentou a pressão, amou mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Essa expressão que Paulo usou, amou o presente século. Que presente século é esse? São as facilidades, o sexo livre, sem condenação, aquilo que nós vemos hoje, a apologia do homossexualismo, da pedofilia como sendo coisas normais, como sendo naturais. É o sexo livre, é poder fazer o que eu quiser, me embriagar, encher a cara, usar drogas, fazer o que eu quiser, não ter cobrança e não ter pressão de nada nem de ninguém. Isso é amar o presente século. O presente século é isso, é tudo aquilo que o mundo tem para oferecer e que nos afasta de Deus. E esse camarada Demas, além de amar o presente século, ainda deixou Paulo na mão, porque a expressão que ele diz, me desamparou, fica claro que ele saiu da companhia de Paulo no momento que certamente Paulo precisava dele, e isso não foi levado em consideração. E ele foi justamente para onde? Para Tessalônica, a igreja que a gente está, a cidade que nós estamos estudando aqui. Então veja, irmão, que luta. E eu coloquei isso aqui para nossa reflexão, porque nós temos visto esse esfriamento acontecendo gradativamente. Interessante que o esfriamento da nossa fé e da nossa devoção, ela não é uma mudança instantânea, é uma mudança leve. A gente quase que não percebe. Começa assim: no culto de quarta-feira, acho que eu não vou não, vou ficar em casa. Vocês não merecem ouvir isso porque vocês estão aqui. Mas aqueles que não estão, exceto por trabalho, por faculdade, eu sei que tem pessoas que não vêm na quarta por motivos justos. Mas há aqueles que não estão aqui por opção. Acho que eu não vou não, vou ficar em casa. Eu assisto uma mensagem aqui na TV, na internet. Eu vou acessar aqui se fizer isso ainda está bom. Pior se ficar em casa para ver o jogo, a final do campeonato, ou assistir aquele reality show lá que está passando. Isso aqui é terrível. E as pessoas começam assim: na IBD, domingo de manhã, trabalho, acordo cedo a semana inteira. Eu vou ficar em casa domingo de manhã, não vou na igreja não. Aí depois, domingo à noite, já faltei de manhã também, não vou à noite não. Culto de oração, não, culto de oração, 7h30 acordar, não vou não. Vigília então, nem se fala, estou fora. E aí as pessoas vão amando o presente século e se esquecendo de Deus. Eu louvo a Deus por você que está aqui. Eu louvo a Deus por vocês que vêm à escola bíblica pela manhã. Louvo a Deus por vocês que participam da semana de oração. Louvo a Deus por vocês que participam da vigília. Louvo a Deus por vocês que oram e leem a Bíblia com os seus filhos e os trazem na escola bíblica dominical. Eu louvo a Deus e peço ao Senhor que mantenha vocês firmes e que avive e renove o coração daqueles que estão se esfriando na fé, estão esfriando o seu fervor para com Deus. Não seja assim conosco. E aí no meio do capítulo 1, a partir do verso 5, Paulo mais uma vez faz uma menção a respeito da volta de Jesus, aguardando a justiça do Senhor na sua volta. E aqui nós queremos entrar então nessa parte muito rica de informações que Paulo dá a respeito da vinda de Jesus, que eu quero também refletir com os irmãos. Primeiro ele diz que a segunda vinda de Cristo será pessoal e visível. Ele diz: isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado. A palavra revelado no original é apocalipses, que é a mesma palavra de Apocalipse. Apocalipse significa o livro da revelação. E Jesus então é revelado na glória, revelado na presença de Deus e de todos os seus anjos.
e ele, além de ser revelado na glória, é manifestado aos olhos de todo aquele que vive. E a equipe de louvor cantou isso aqui, né? Toda língua confessará, todo joelho se dobrará que Jesus Cristo é o Senhor. E isso acontecerá. A Bíblia diz, irmãos, que até aqueles que traspassaram Jesus lá no madeiro, até eles verão Jesus descendo em glória, e vão dobrar os seus joelhos e vão confessar com sua língua que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A Bíblia diz isso, está lá em Filipenses capítulo 2, e toda língua, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A segunda vinda de Cristo será pessoal e visível. Ninguém poderá fugir dessa manifestação do Senhor Jesus em glória, descendo sobre as nuvens e vindo e buscar a sua igreja. Ele vem da morada de Deus. E eu quero então falar algumas coisas aqui rápidas. Vou ter que ler vários textos aqui agora. Eu não queria só citar a referência, coloquei os versículos aqui para enriquecer ainda mais e nos fazer lembrar. Cada versículo que vamos ler agora traz verdades profundas. O versículo, como está registrado na palavra, tem palavras e referências que saltam os nossos olhos e nos edificam. Vários textos que falam sobre Jesus e a sua vinda. Primeiro, que ele vem da morada de Deus, o verso 7 que nós já lemos agora. Ele vem montado em seu cavalo branco. Veja, Apocalipse 19:11. Vi o céu aberto, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Que cavaleiro é esse? Fiel e verdadeiro. É o Senhor Jesus, assentado sobre um cavalo branco. Também acompanhado pelos exércitos do céu. Capítulo 19:14. Os exércitos do céu o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. Além de Jesus com o seu cavalo branco puxando a comitiva, junto com ele também miríades de anjos em cavalos brancos também o acompanhando. Também com o seu manto tinto de sangue. Capítulo 19, verso 13. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Aleluia. Que sangue é esse que está tingindo as vestes de Jesus? O sangue que ele mesmo derramou lá na cruz do Calvário. E ele virá com esse manto tingido de sangue, para que todos reconheçam e saibam que foi ele que morreu para a nossa salvação. Aleluia. E com uma espada afiada em sua boca, verso 15 do capítulo 19. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Da boca de Jesus já sai a vitória. Não precisa ele mover uma mão, só sua boca já sai uma espada. Ele matará o anticristo com o sopro da sua boca. 2 Tessalonicenses 2:8, a gente vai estudar isso ainda. O texto diz: então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e destruirá pela manifestação de sua vinda. Aleluia. Quem é o anticristo diante de Jesus? É com o sopro da boca de Jesus, já acabou com ele. Por isso, irmãos, quando nós falamos, não pode ser uma retórica, nem pode ser uma palavra vazia, quando dizemos, maior é o que está em nós, o quê? Do que o que está no mundo. Versículos e textos como esses nos garantem, nos fazem refletir da grandiosidade do poder de Deus, que só com o sopro da sua boca vai destruir o anticristo. Não sei, eu não estou assistindo uma telenovela aí que está falando sobre isso. Se você está assistindo ou não, não importa. Mas algumas cenas que eu vi nos comerciais mostrando o indivíduo, um cidadão, o anticristo, todo nariz empinado, todo pomposo, todo poderoso, fazendo e acontecendo, e todo mundo tremendo diante dele. Jesus vai dar um sopro e ele acabou. Não tem, não vai. Até eu quero falar de novo, né? Já falei tantas vezes, os irmãos já estão cansados de eu falar isso, né? Aquela figura, né, de uma quebra de braço, Jesus e o diabo, né? Aquela figura é uma piada, não existe isso. Jesus não fica fazendo quebra de braço com o diabo. Quem é o diabo para fazer quebra de braço com Jesus? Uma bobagem, né? A única desconto que a gente dá da licença poética, da inspiração do artista lá que fez a figura, mas de realidade não tem nada naquela figura.
Continuando aqui, terminando. Os ímpios desesperados tentarão fugir da sua presença, mas não escaparão da ira do Cordeiro. Veja o texto, Apocalipse 6, 15 e 17. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os homens, quer escravos, quer livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles. Quem poderá suportar? Pensa na pessoa mais poderosa que você imagina aí. Pensa no homem mais arrogante que você conhece. Pensa no rei mais imponente que possa existir. Quando Jesus voltar, eles vão estar se escondendo em cavernas. Pensa nos ricaços mais endinheirados que você possa imaginar. Quando Jesus voltar, eles vão fugir de pânico, de pavor, da presença gloriosa do Senhor Jesus. E terminando aqui, Jesus então se assentará no seu trono de glória e julgará as nações. Mateus 25, 31 a 46. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á no seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Jesus vai fazer a separação do joio e do trigo, da ovelha dos bodes, dos justos e dos ímpios. Jesus vai separar. Ele sabe muito bem quem são aqueles que servem a Ele. É sobre isso que nós vamos falar na próxima semana, na continuidade desse texto. Saber como será esse agir do Senhor no último dia, na vinda do Senhor. Qual é o meu destino e o seu? É sobre isso que nós vamos falar na semana que vem, na continuidade desse capítulo. E olha que a carta de Tessalonicenses, nem a carta de Apocalipse, né? Citamos vários textos de Apocalipse aqui, que dão referência a essas verdades, que dão base a isso que nós falamos. Mas ainda na própria carta de Tessalônica, aos Tessalonicenses, Paulo está esclarecendo e vai esclarecer para nós e para aqueles irmãos o destino de cada um. E o mais impressionante que eu acho nesse texto que estamos lendo é que nós devemos aguardar, irmãos, a justiça de Deus, a justiça dos desmandos, das impiedades e das maldades que são feitas contra nós, contra o povo de Deus. Não devemos ir pelo viés da vingança, da retaliação, do revide, mas esperar que a justiça de Deus virá, ela acontecerá. Há um ditado que as pessoas dizem assim, que a justiça de Deus tarda, mas não falha. É um ditado bem humano, né? A gente dizer que a justiça de Deus está tardando é porque a gente é impaciente. Na verdade, a justiça de Deus não tarda, ela acontece do Kairos, no tempo exato, na hora perfeita, no momento preciso que Deus decide, ela acontece. E a gente fala que ela tarda porque nós somos limitados, a gente tem pressa para tudo. Mas a justiça de Deus, ela não ficará vazia, ela terá efeito no tempo certo, na hora certa que o Senhor determinar. Amém? Então esperemos com paciência esse dia da justiça do Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos então agora cantar mais uma vez